paz do Senhor, irmãos e irmãs. Nesse momento estaremos fazendo o breve resumo da lição de número 13, a ser ministrada no próximo domingo, dia 30 de junho de 2019. Antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs, que têm assistido os nossos vídeos, têm se inscrito no nosso canal, têm deixado seu like, têm feito seus comentários. Irmãos e irmãs, é isso que nos incentiva a continuar com esse nosso projeto. Posto isso, vamos à lição. O título da lição é A Igreja e as Últimas Coisas. O que entendemos na Bíblia pela expressão últimos dias é que não se trata apenas dos dias imediatos que antecedem o arrebatamento da igreja, mas de toda a era da igreja cristã. Assim, os limites início e final dos últimos dias são: início, com Pentecoste, Atos, capítulo 2. Fim, com o arrebatamento da igreja, que envolve a ressurreição dos salvos e arrebatamento dos crentes vivos, conforme 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, e 1 Coríntios 15, de 51 a 58. Irmãos e irmãs, é importante lembrar que a duração desse período, chamado últimos dias, é de acordo com o kairos, ou seja, em grego, o momento oportuno, certo ou supremo, ou ainda o tempo de Deus, e não de acordo com cronos, em grego, tempo, em latim, chronos, o tempo contado em anos, dias, minutos e segundos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O texto áureo da nossa lição diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8:19. Romanos 8:19, na Nova Versão Internacional, NVI, diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ainda Romanos 8:21, NVI, diz assim: do que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Irmãos e irmãs, a queda do homem trouxe consequências funestas não só para a humanidade, mas também para a terra, conforme Gênesis 3:17, que diz: maldita é a terra por sua causa. Porém, após o dia do Senhor, conforme 2 Pedro 3:10, haverá novos céus e nova terra, 2 Pedro 3:13. Verdade aplicada. Nós, como igreja e noiva do Senhor, devemos ansiar pela sua vinda. Objetivos da lição: explicar o que é escatologia e o que é os últimos dias. Segundo, mostrar que o julgamento do cristão é somente para o galardão e não para a condenação. Terceiro, descrever o que vai acontecer depois da volta do Senhor. Os textos de referência encontram-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 15 a 18. No capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, onde estão inseridos os textos de referência, Paulo fala à igreja como andar e agradar a Deus para progredirmos cada vez mais. Isto é, nos santificar da seguinte forma: primeiro, se abstendo da fornicação, capítulo 4, versículo 3. Segundo, possuindo o seu vaso em santificação e honra, não na paixão
da concupiscência. Capítulo 4, versículos 4 e 5. Terceiro, sem oprimir ou enganar ao irmão em negócio algum. Capítulo 4, versículo 6. Quarto, praticando o amor fraternal. Capítulo 4, versículo 9. Quinto, se esforçando para ter uma vida tranquila, cuidando dos próprios negócios e trabalhando com as próprias mãos. Capítulo 4, versículo 11. Sexto, andando decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependendo de ninguém. Capítulo 4, versículo 12. O apóstolo escreveu que devemos nos consolar uns aos outros, capítulo 4, versículo 18, com as seguintes palavras. Primeiro, Jesus morreu e ressurgiu. Logo, podemos confiar que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Capítulo 4, versículo 14. Segundo, Deus dará a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. O próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Capítulo 4, versículo 16. Terceiro, logo após os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Capítulo 4, versículo 17. Introdução. A esperança e a expectativa na volta do Senhor são o alento de todos os discípulos de Cristo. Ponto 1. Escatologia. O cristianismo é uma religião que se projeta para o futuro. Jesus falou diversas vezes sobre as coisas que iriam acontecer. A escatologia é uma parte da teologia sistemática que estuda as últimas coisas, o fim da história como a conhecemos. O termo escatologia, do grego antigo escato, que quer dizer último, mais o sufixo logia, que é um elemento de composição de palavras que indica o estudo detalhado de alguma coisa, é uma parte da teologia e da filosofia que trata dos últimos eventos na história do mundo ou do destino final do gênero humano. 1.1 Os últimos dias. Eventos que envolvem o final da era da Igreja. Primeiro, o aumento da apostasia, ou seja, o abandono da fé. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. 1.1 Desvios doutrinários, ou seja, negação da Trindade. 1 João 2, 22, 23. A negação da encarnação de Cristo. 1 João 2, 22, 4, 3 e 2 João 7. E negação da volta de Cristo. 2 Pedro 3, 4. 1.2 Estilo de vida compatível com a apostasia. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, e Mateus 24, 12, e ainda 2 Pedro 2, 2. Segundo ponto, preparação para a igreja ecumênica. Amós 3, 3. Terceiro, falsos cristos e falsos profetas, guerras e catástrofes. Mateus 24, 3 a 8 e 11. Lucas 21, 11 e 2 Pedro 2, de 1 a 3. Quarto, perseguição da igreja. Mateus 24, versículos 9 e 10. 1.2 A esperança da igreja. Tito 2, 12, 13 diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança
e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O coro do hino 300 da harpa cristã diz: nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. 1.3 O arrebatamento. O termo arrebatamento encontra-se em 1 Tessalonicenses 4,17, derivando de uma palavra grega que primariamente significa arrancar, mas que, segundo o léxico de Strong, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil em 2005, significa pegar, levar pela força, arrebatar, agarrar, reivindicar para si mesmo ansiosamente. 1 Tessalonicenses 4,16 diz que os mortos em Cristo, isto é, a Igreja, e não todos os salvos de todas as eras, é que ressuscitarão primeiro. 2 personagens do Antigo Testamento foram arrebatados. Enoque, conforme Gênesis 5:24, NVI, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. E o profeta Elias, segundo Reis 2:11, NVI. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho, segundo o seu soberano propósito. O Salmo 18:30, NVI, diz: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Esses 2 casos servem de exemplo do que certamente ocorrerá com a Igreja do Senhor. 3 passagens falam sobre o arrebatamento da Igreja. Primeiro, João 14, de 1 a 3. Segundo, 1 Coríntios 15, de 50 a 58. E, terceiro, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. O arrebatamento da Igreja, tanto dos vivos transformados, como dos mortos em Cristo ressuscitados, ocorrerá antes do período de 7 anos da tribulação, ou seja, antes da 70ª semana de Daniel. Daniel 9, 24 a 27. Pois, primeiro, a promessa de preservação da hora da provação, de Apocalipse 3:10, associada ao anúncio da segunda vinda de Jesus no versículo 11, parte B, sugere com muita força tratar-se do período da tribulação. Segundo, em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11, Paulo afirma que apenas os incrédulos serão alvos do dia do Senhor, versículo 2, e não os crentes. E, terceiro, a completa ausência de menções da Igreja nos relatos da tribulação, do capítulo 4 ao capítulo 19 de Apocalipse. Marcos 13:32 diz: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Cabe aqui, irmãos, explicar que, evidentemente, o Filho não sabia, durante o seu período, sujeito às suas limitações como ser humano, conforme Filipenses 2:7 e Lucas 2:40. É claro que Jesus, ao ressuscitar e ser assunto aos céus e sentar-se à direita do Pai, ele assumiu todas as suas prerrogativas e direitos e características como Deus. E ele, evidentemente, já sabe o dia do seu retorno. Ponto 2. Ressurreições e Tribunal de Cristo. O retorno do Senhor Jesus Cristo desencadeará outros acontecimentos escatológicos. Os discípulos de Cristo
estarão para sempre com o Senhor, porém serão submetidos a julgamento diante da sua presença. Romanos 14, de 10 a 12, e 1 Coríntios de 3, de 12 a 15, e ainda 2 Coríntios 5, 10. 2.1 As ressurreições. Na Bíblia, temos o registro dos seguintes casos de ressurreição. No Antigo Testamento, o filho da viúva, 1 Reis 17, de 17 a 24, o filho da mulher sunamita, 2 Reis 4, de 32 a 37, o homem que foi encostado nos ossos de Eliseu, 2 Reis 13, 20, 21. No Novo Testamento, o filho de uma viúva, Lucas 7, de 11 a 15, a filha do Jairo, Lucas 8, 41, 42 e 49 a 55. Lázaro, João 11, de 1 a 44. Muitos santos que haviam morrido, Mateus 27, 52. Jesus, Mateus 28, de 1 a 8. Tabita, Atos 9, de 36 a 43. Eutio, o jovem que dormiu e caiu e morreu durante o sermão de Paulo, Atos 20, de 9 a 10. Em todos esses casos, exceto o de Jesus, os ressuscitados voltaram a morrer. Mas a Bíblia fala de duas ressurreições futuras e definitivas. Primeiro, está em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 4 a 6. E segundo, está em Apocalipse 20, de 12 a 15. 2.2 O julgamento do cristão. 2 Coríntios 5, 10, parte A, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, não para condenação, pois, como diz Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Neste tribunal serão julgadas as obras dos salvos, que foram praticadas na terra, a fim de que recebam ou não o galardão, conforme Apocalipse 22, 12. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou, nessa parte permanecer, essa receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. 1 Coríntios 3, de 13 a 15. Irmãos e irmãs, o justo juiz julgará a nossa obra segundo os seus critérios e não com os nossos critérios. Salmo 7, 8 a 9 diz: o Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. 2.3 O galardão. 2 Coríntios 5, 10b diz assim: para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Como vimos em 1 Coríntios 3, de 13 a 15, as nossas obras serão testadas pelo fogo, e o nosso Deus é fogo consumidor, conforme Hebreus 12, 29. Primeiro, as obras que os crentes fizeram para a glória de Deus, conforme 1 Coríntios 10, 31, resistirão ao fogo. São de ouro, e na Bíblia o ouro simboliza aquilo que procede de Deus, as coisas divinas, conforme Jó 22, 23 a 25, e Apocalipse 3:18, ou então de prata, que simboliza a palavra de Deus, conforme Salmo 12, 6, e que permanece para sempre, conforme 1 Pedro 1:25, ou pedras preciosas, que simboliza a preciosa pedra de esquina, conforme Isaías 28:16, e essa pedra é Cristo, conforme Romanos 9:33. Segundo,
as obras que não resistirão ao fogo são aquelas feitas de madeira, e na Bíblia, madeira é símbolo das coisas humanas. É uma figura da árvore e cresce por si mesma. Há crentes que fazem muitas coisas, mas buscando a glória humana e não a de Deus. Ou então, as obras feitas de feno. Feno é capim, erva seca. São obras aparentes, mas sem consistência, sem vida, tais como erva seca, conforme Isaías 15:6. O capim é perecível, Isaías 51:12, e representa as obras dos crentes que trabalham somente buscando apenas interesses materiais. Ou então, as obras de palha, ou seja, a palha o vento a leva com facilidade, conforme Salmo 1:4, Jó 21:18, Oséias 13:3. A palha é instável. Ela representa obras sem firmeza, ou seja, feitas por crentes que são inconstantes, que são levados como a palha por todo o vento de doutrina, conforme Efésios 4:14. Irmãos e irmãs, o que importa para o Senhor não é a aparente extensão ou grandiosidade da obra realizada, mas sim as motivações do crente ao fazê-la. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13:3, NVI, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Ponto 3. A vinda do Senhor. São consideradas duas vindas de Cristo. A primeira, no seu ministério terreno, do qual ele se fez carne, conforme João 1:14. E a segunda acontecerá em duas partes, que se caracterizam no arrebatamento da igreja e no julgamento das nações. 3.1 Características da segunda vinda. A palavra de Deus nos declara que Jesus voltará a segunda vez para buscar a sua igreja e restaurar completamente o seu reino. Durante a segunda vinda de Cristo, pelo menos dois acontecimentos irão se suceder. Primeiro, o arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 17, comentado já no item 1.3 dessa lição. E, segundo, o milênio. Nesse período, Cristo virá para estabelecer seu reino sobre a terra, onde ele governará com justiça perfeita, juntamente com a sua igreja já arrebatada, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. A primeira estrofe do hino 206 da harpa cristã diz: o clarim já nos alerta, nosso coração desperta, pois a vinda é bem certa de Jesus. De 1000 anjos rodeado, para o crente preparado, Cristo volta coroado. Aleluia. 3.2 As bodas do Cordeiro. Será um encontro glorioso, já nos céus, entre Cristo e sua igreja amada. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19:7. Jesus previu esse acontecimento. E eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, conforme Lucas 22, 29 e 30. A segunda estrofe do hino 206 da harpa cristã diz: lá nas bodas do Cordeiro sentaremos prazenteiros. Ó, que gozo verdadeiro com Jesus! Pois no céu não há mais pranto, eis que tudo será canto. Cristo vem buscar os santos. Aleluia. 3.3 A igreja e o milênio. Apocalipse, capítulo 20, versículo 2 diz: ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Zacarias 14:9 diz: a terra será governada por Jesus, e o Senhor será rei
sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. A igreja reinará com Cristo, conforme Apocalipse 26, 1, 6 e 5, 10. Todos os salvos em Jesus Cristo serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo com poder e autoridade, conforme Apocalipse 2, 26, 27 e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, parte A. A terceira estrofe do hino 206 da harpa cristã diz: Sim, à mesa sentaremos, e com Cristo cearemos. Quão felizes nós seremos com Jesus. Para sempre gozaremos, e com Cristo reinaremos. Sua glória fruiremos. Aleluia. Conclusão: que a nossa esperança seja viva e nossa expectativa contagiante. Jesus Cristo voltará para nos livrar da morte e nos levar para a sua presença eternamente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, esse foi o nosso resumo da última lição do trimestre. Queremos mais uma vez parabenizar a editora Betel por esse material tão rico, tão maravilhoso, que tem edificado não só o nosso campo, como também todos os irmãos que têm a oportunidade a acessar a literatura e também os vídeos de comentários sobre a lição desse trimestre. Quero também orar por você, irmão e irmã, que tem nos assistido e que talvez esteja padecendo de alguma enfermidade, ou você ou um ente querido. Eu quero pedir ao Senhor que possa dar vitória na tua vida sobre essa enfermidade. E pedir a Deus que continue abençoando a todos nós a paz do Senhor.